pedimos, Espírito Santo, como nos céus estão se manifestando, se manifestem aqui. Começa a desejar isso no seu coração. Começa a trazer o modelo dos céus sobre este lugar. Lá os anjos clamam santo. Lá eles glorificam. Lá eles exaltam o nome do Senhor. Começa a se exaltar o nome do Eterno nesse lugar. Começa a levantar um altar de adoração, Pai. Teu é o reino, o poder, a justiça. Agora para todos sempre. Pois teu é o reino, é o poder tua. Aleluia. Bom, nem sei se é tão bom assim, né? Na época de hoje, Covid, não sei se é bom estar no Brasil mesmo. Tá difícil. Shalom, shalom para essa igreja linda, amém? Glória a Deus. É tão bom ver Deus derramando aqui sobre a igreja poder, glória. Ver Deus derramando uma unção, né, sobre esse lugar. É bom a gente saber que Deus, eu recebi, eu aceitei as minhas. É bom dar uma. Nós estamos alegrando o nosso Deus. Amém? Eu gostaria de orar com vocês antes da ministração da palavra. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, o teu alimento. Eis aqui o teu povo, Senhor, e a minha vida. Senhor, estamos, Senhor, à sua disposição, Espírito Santo, para fazer a tua vontade. Senhor, os nossos corações, Senhor, que possa ser terra fértil, Senhor, e nossos ouvidos possam estar aguçados para ouvir o som da sua voz. Senhor, que nenhum outro som que não seja da tua voz, Senhor, venha nos convocar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te dou graça, glorifico o teu nome, meu Senhor da glória, pela tua presença na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de cada um, Senhor, que está aqui neste lugar, que está na sua casa, Senhor, que está, Senhor, no trabalho, Senhor, mas com o coração voltado para este lugar, aquele que se encontra de férias, Senhor, mas também está conectado com aquilo que está acontecendo na casa de oração. Senhor, nós te pedimos uma bênção, Senhor, já de início especial para cada um dos queridos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo possa desvendar aquilo que deve ser desvendado, Senhor, e possa ocultar aquilo que deve, meu Pai, ser ocultado esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Shalom, igreja. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja linda é assim, igreja linda glorifica, igreja linda concorda com amém, igreja linda fica à vontade na presença de Deus, igreja linda recebe, fica atento para receber aquilo que o Senhor quer falar, glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir a vocês que abram a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E já de antemão, eu queria não explicar, né, mas dar uma palavra, porque, né, a pastora Sheila, eu sou menos pastora e mais profeta, sabe, eu não sou pregadora não, é porque profeta não é pregador. Né, o pastor, ele cuida da ovelha, ele vai buscar, né, dar 99 àquela que se perdeu, a uma que se perdeu. O profeta não, o profeta vai atrás do lobo, que quer caçar as ovelhas. Né, então, eu acho, estou brincando, irmão, tenho certeza
que meu chamado é menos pastoral. Glorifico, né, quem tem isso na veia, esse chamado pastoral, né? Não é o meu caso, tá bom? Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E a gente vai passeando nessa área também. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos repetir comigo? Senão segundo a minha palavra. Você pode repetir isso comigo? Senão segundo a minha palavra. Guarda isso aí. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Pois assim fez conforme a palavra do Senhor, porque ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. O ribeiro o quê? Porque não tinha havido chuva sobre a terra. E o Espírito Santo me deu um tema para essa mensagem. Eu gosto muito de dar tema à mensagem, porque a gente acaba caminhando, né, pelo tema, e fica mais fácil de vocês guardarem a mensagem quando ele dá um tema central da mensagem, aquilo que Deus quer falar, o centro da mensagem de Deus. E o centro da mensagem de Deus hoje é trocando as portas para ficar na brecha. Trocando as portas para ficar na brecha. E eu quero contar um pouco da história, para que a gente possa entender desse tempo, desse acontecimento, aonde o profeta Elias foi levantado. Havia um rei chamado Acabe, que ele foi o 7º rei de Israel. E esse rei, ele tinha muita aliança, muitos pactos, por isso o reinado dele era próspero, com os reis vizinhos das cidades próximas. Então ele enriqueceu muito por conta desses pactos e dessas alianças que ele fazia. E por conta dessa aliança que ele fazia, uma dessas alianças com a Fenícia, ele recebeu a sua esposa, a Jezabel, como sua esposa. Ele recebeu de presente como sua esposa Jezabel, pelo pacto que ele tinha feito com a cidade vizinha chamada Fenícia. Nesse tempo, Israel estava vivendo uma grande crise moral, que não é diferente dos nossos dias hoje. Você pode ver, o que eu vou falar, você vai identificar com o que nós estamos vivendo hoje, no tempo que se chama hoje, no mundo que se chama hoje. Aquele tempo Israel estava num declínio moral, Israel estava num grande declínio espiritual, Israel estava num grande declínio emocional. Havia líderes espalhados em Samaria e Israel que enriqueciam ilicitamente. Porque eles enriqueciam ilicitamente, porque eles mudavam a palavra do Senhor, porque eles transformavam a palavra do Senhor em prol de ganharem ofertas, de angariarem ofertas e se enriquecerem. E o povo, que era o povo, trabalhava na lavoura e estava cada vez mais pobre. Tem alguma coisa em comum com os dias de hoje? Parece que não, né?
Acabe, ele era um homem religioso de ocasião. Pastor, o que é isso? Religioso de ocasião. Ele era um homem que ele era filho de Deus, que ele era crente quando convinha. Quando convinha, ele ouvia Deus. Quando ele achava que não devia obedecer, ele não ouvia Deus. Quando ele foi lutar, guerrear contra a Síria, ele ouviu a direção de Deus. Eu estou dando uma visão geral do texto para que a gente possa entender o que o Senhor vai falar. Fica atento. Né? Às vezes a gente acha chato a história, mas se a gente não entende a história, a gente não entende o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? E Acabe, quando foi lutar com a Síria, ele ouviu o direcionamento de Deus e Deus deu vitória. Alcançando a vitória, ele deixou de ouvir as advertências de Deus. Porque ele achou que ele recebeu a vitória contra uma guerra, ele já estava perfeito, ele não precisava mais de ninguém. Inclusive de Deus, ele já sabia o que podia fazer e não. Deus ia estar sempre com ele. Ei, xericalabandere calalabácia. Xericalabandere calalabácia. Influenciado pela sua mulher Jezabel, ele levanta, ele constrói, ele edifica um templo a Baal e a Zerá em Samaria. Ele era rei da onde? De Israel. E ele edifica um templo em Samaria, no monte, ao Deus chamado Baal, que era o Deus para eles da chuva, era o Deus que trazia chuva abundante para a colheita, era o Deus que trazia prosperidade, era o Deus que fazia com que eles viessem ter prosperidade financeira. Então ele foi um rei que se dizia de Deus, mas que construiu, edificou um templo a Baal na terra de Deus. E o povo de Deus, que deveria adorar a Deus na terra de Deus, se juntou a Acabe e Jezabel para adorar Baal na casa de Deus. É interessante que mesmo diante desse cenário de crise, irmãos, é o cenário que se encontra hoje no mundo, Deus não se preocupou em levantar um político, já que havia crise política por várias alianças e pactos que se faziam de uma região para outra. Havia crise entre os reis. Mas Deus não viu a necessidade de levantar um grande político que levantasse a bandeira pela nação de Israel para que acabasse com a crise política. Não aprove Deus também levantar um juiz para acabar com o ganho ilícito de alguns líderes. Também não aprove a Deus levantar uma nova denominação para que o povo pudesse viver novamente na área espiritual, já que moralmente e espiritualmente o povo estava em decadência. Não. Deus falou, não é com o juiz. Deus falou, não é com político. Deus falou, não é com médico. Deus falou, não é uma nova denominação, não é uma nova visão, não é uma nova revelação, mas é um homem de Deus. O que Deus precisa em tempos de crise são homens e mulheres de Deus. E homens e mulheres de Deus que levantem a bandeira de Deus. Homens e mulheres de Deus que dê a sua vida a prêmio pelo amor do Evangelho. Homem e mulher de Deus que não tem medo de sacudir o punho na cara do diabo e colocar as coisas em prato limpo. Homem de Deus que não tem medo de se apresentar perante o rei e falar, está errado. Era essa a situação. Foi nesse mapa, foi nessa crise que um homem de Deus foi levantado. E qual era esse homem de Deus? Quem era esse homem de Deus, igreja? Igreja, quem foi levantado por Deus nessa época? Eu quero ouvir vocês. Tá fraco. Quem foi levantado nesse tempo por Deus? Elias.
Elias foi levantado, irmãos, não foi para trazer uma nova revelação para o povo de Israel. Não foi para trazer uma nova visão, descortinar alguma coisa que nunca ninguém tinha revelado. Elias se levantou, irmãos, para acabar com a bagunça em Israel. Elias levantou para pregar aquilo que ele conhecia desde a sua meninice. E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, me ajuda aí, pastores, eu acho que é no capítulo 14, se eu não me engano, que ele deu um conselho a Timóteo: Timóteo, não se afaste da sã doutrina, aquela que você aprendeu na sua mocidade. Persevera. Persevera. Havia muitas doutrinas a serem espalhadas no povo de Deus. E Paulo, com muito cuidado com Timóteo, fala: persevera naquilo que tu aprendeste. Porque o povo errava, irmãos. Porque chegava alguém disfarçado de servo de Deus, disfarçado de homem de Deus, e trazia uma revelação nova. Não, Deus agora quer que faça assim. Deus agora quer que sacrifique assim. Deus agora quer que vá para a direita. Deus agora quer que vá para a esquerda. E Deus está falando contigo: fica naquilo que tu aprendeu. Aquilo que tu aprendeu é para você. Aquilo que eu aprendi é para mim. Não queira andar no caminho que o outro está andando. Conforme você lê e entende, você caminha nesse teu entendimento, porque é até aí que o Senhor te deu. Não queira caminhar no entendimento do outro, que você vai se perder no caminho. Porque quando Deus dá o entendimento, Ele dá a direção, Ele vai na frente. Se você caminha com outro, você se perde. Caminha naquilo que tu aprendeste, que você não vai errar. E Deus vai descortinando o teu caminho à medida da necessidade do propósito dele. Alguém está entendendo aí? Pode dar um glória a Deus se você está entendendo. Aleluia. Então entra em cena um homem de Deus chamado Elias, um profeta que morava numa cidade no meio do nada. O próprio texto já diz onde ele morava. Então Elias o Tisbita. Ele morava onde? Numa cidade pequena, numa cidade chamada Tisbe. Uma cidade que você não acha a localização no mapa. Uma cidade que não tinha diplomacia. Uma cidade onde as pessoas não falavam bonito. Onde as pessoas não tinham curso superior. Onde as pessoas não tinham formação teológica. Uma cidade onde as pessoas viviam da roça, da agricultura. Uma cidade que talvez servia até de deboche para alguns. Elias, igual a sua cidade, também era um homem áspero, um homem duro, um homem de poucas palavras, um homem que se vestia com roupas rotas, queimada do sol, porque ele trabalhava também na agricultura. Porém, ele era um homem de Deus. Irmãos, não tire conclusão de mim pela roupa que eu estou usando. Uma pessoa pode falar muito bem, uma pessoa pode se vestir muito bem, e ela não ser nada diante de Deus, ainda que esteja na casa de Deus. Mas uma pessoa também pode se vestir muito bem, ser humilde de coração e ser reconhecida no céu. E Elias, quando foi levantado, irmãos, ele foi levantado, Deus deu unção, porque ele precisava cumprir uma missão. Deus não vai dar unção para ninguém que ele não dê também uma missão. Todo profeta que recebeu unção, ele tem uma missão. E não foi diferente com Elias. Deus deu a unção, levantou aquele homem como profeta, porque até ali ele não era nada, ele só era um homem de Deus. A partir do momento que Deus manda vá, ele se torna um profeta, ungido, porque Deus que enviou para uma missão específica. Profeta tem que ter missão. Profeta que recebeu a unção tem que ter missão.
Profeta que recebeu unção não é só para sapatear, para falar em mistério, falar eis que te digo, você vai prosperar, o Senhor vai te dar, vai ser vitória, não. Profeta sempre vai receber uma missão em tempo de crise. Em tempo favorável, Deus não envia profeta. Se há profeta é porque há crise. Se há crise, o profeta precisa se levantar. Ele precisa sair da cidade onde ele está escondido. Ele precisa sair da caverna. Ele precisa se mostrar. Ele precisa de ousadia. Ele precisa fazer aquilo que Deus mandou. Porque o chamado dele é maior do que ele. Assim como era com Elias. Eu me lembro da minha infância, irmãos, que na minha rua, quem não sabe, eu moro em Ricardo de Albuquerque. Hoje em dia tem no mapa, mas quando eu era pequena não tinha não. Aí os outros perguntavam assim, você mora onde? Aí eu falava assim, ali perto de Guadalupe, ali. Porque não tinha no mapa, irmão. Quando você falava Ricardo de Albuquerque, os outros falavam assim, não conheço não, onde fica? É na Zona Norte, é na Baixada. Hoje em dia tem no mapa, mas não tinha naquela época. E mesmo tendo no mapa, tem gente que não sabe onde é Ricardo de Albuquerque. Tá? Um bairro pequeno. E na minha rua tinha muitas casas. E tinha muitas famílias assim, bem sucedidas na época, né? Na minha infância, na minha juventude. E por salvo engano, só tinha mais eu e mais 2 famílias, né, na rua, né, de pessoas assim queimadinhas no sol igual eu. Só que as outras 2 famílias que tinha pai, mãe, a família estruturada direitinho. A minha era desestruturada completamente, né? Meu pai era separado, meus pais eram separados, quem me criava era minha avó. Então, diante desse cenário, eu era assim quase que excluída, sabe? Porque tinha festa na casa de quem tinha uma condição financeira, né? Nessas casas eu não era convidada, né? E eu ficava torcendo para ser convidada e eu não era convidada porque eu era filha de pai separado, a minha casa era velha, quase caindo, né? Meu pai não dava bom testemunho, bebia muito, né? Minha mãe também não dava bom testemunho, né? Então eu era quase que excluída das festinhas. As festas que eu ia era justamente na casa dos meus irmãos de cor. Eram os que me deixavam me aproximar deles. Mas eu cresci, irmãos. Eu não estou falando aqui porque eu tenho trauma, eu tenho nada para ser curada, graças a Deus não tenho. Que eu cheguei até aqui porque eu passei pela seca. Todo mundo tem um riacho seco na vida. Eu tive o meu, na minha infância, sabe? E meu riacho foi esse. E quando eu li sobre Elias, eu falei, justamente, parece a minha vida, eu vou contar a minha vida. Vim do nada, do meio do nada, com a família simples, não tinha o que vestir, botava uma roupa, lavava a outra, enquanto eu estava com outra na rua, voltava que ela tinha que secar se eu quisesse trocar de roupa, senão tinha que usar suja, porque não tinha mais de 2 peças para sair, para passear. Né? Hoje em dia tem muito bazar, roupa baratinha, antigamente não tinha. Ou você tinha dinheiro para comprar, ou mandava a costureira fazer, ou você não tinha. No meu caso, eu não tinha, porque não tinha dinheiro para comprar. E o profeta Elias era um homem de poucos amigos. Porém, irmãos, ele tinha uma postura espiritual que Deus olhou na cidade dele e falou assim, esse aí suporta pressão. Esse homem de Deus eu posso levantar como profeta, porque ele vai se manter ereto diante das pressões, ele vai se manter ereto diante da idolatria, ele vai se manter ereto diante dos sacrifícios que estão fazendo no templo, ele vai se manter ereto diante dos irmãos dele que estão idolatrando em Samaria, ele vai se manter ereto, ele não vai se vender para continuar a turma, ele não vai se vender para continuar mantendo o negócio dele de portas abertas, ele não vai se vender para continuar pregando, ele não vai se vender para continuar louvando, ele não vai se vender para continuar sendo convidado para a festinha, ele não vai se render. Ele é homem de Deus.
E assim Deus levanta o profeta Elias, um homem de princípio. Assim como foi com o profeta Elias. Irmãos, acordei 3 horas da manhã e isso não saiu do meu coração. Tem profetas aqui nesse lugar escondido. Tem profetas que a gente já sabe quem é, mas tem profeta nesse lugar escondido. Gente, mas se meu irmão tivesse aqui, não, é para você que está aqui. Para você que tem chamado, para você que tem visto erro, para você que tem visto pecado, para você que tem que ser acovardado diante do erro. Para você que tem visto o erro na sua casa e tem ficado calado. Para você que tem visto o erro do seu irmão e nada você tem feito. Porque é melhor manter a amizade com os amigos e perder de Deus do que ficar sozinho. Não se engane, irmãos. Tem muita gente que tem azeite, mas não tem unção. Não se engane. Nem todo mundo que tem azeite tem unção. Quem tem unção, tem unção. Quem não tem, comprou na mão de mercadores. Segunda Reis, capítulo 4, diz o texto que tinha uma viúva que ela tinha um bocado de azeite, mas ela não tinha unção. Precisou chamar o profeta Elias. Porque ela tinha um azeite, mas não tinha unção. Saul recebeu azeite das mãos do profeta Samuel, mas ele não tinha unção. Nem todo mundo que tem azeite, nem todo mundo que bate o pé, nem todo mundo que fala em mistério, nem todo mundo que sobe para a casa de Deus é de Deus. Tem muita gente na casa de Deus adorando a Baal. Tem muita gente na casa de Deus como Acabe, escondido. Crente de ocasião, crente religioso. Na frente dos outros é uma coisa e em casa é outra. Pregando é uma bênção, em casa espera a esposa dormir para ver filme pornográfico. É um cavalo batizado em casa. Tem muita gente que você pensa que é, mas não é. Tem muita gente que talvez você deu crédito até hoje, ou até um certo tempo, e depois você viu, não vale nada. E você como profeta se calou. Sabe por quê? Ensinaram pra gente que a gente não pode falar, que a gente tem que ficar calado diante do erro. Mentira, irmãos, vai ser cobrado de nós. Deus nos levantou para uma missão, e essa missão também tem a ver de condenar o pecado. Se você quer manter uma amizade, escondendo o pecado dessa pessoa, alisando o pecado dessa pessoa, você não é amigo de Deus. Você me perdoa se a palavra está dura, mas foi essa palavra que o Senhor mandou ministrar para a igreja. Quer ressuscitar espiritualmente? Cumpra a missão, se levanta, fica na brecha. É muito crente, irmãos, buscando portas abertas. Quem tem a porta angular, quem tem a porta principal, irmãos, tem a chave de todas as outras. Se eu tenho a chave, se eu dou a chave principal da minha casa para o pastor Leandro, ele entra nos demais cômodos. Para que ele precisa de chave? Mais chave? Se ele já entrou pela porta principal. Assim é no reino de Deus. Se nós já temos Jesus, que mais porta nós queremos, irmão? Nós já temos tudo. Deus já se fez porta por mim, por você. O que Deus quer de você agora é que você fique na brecha. É que eu e você fiquemos na brecha, irmãos, em tempo de crise. Ah, pastora, mas se eu fizer isso, pastora, eu vou arrumar muito inimigo. Pastora, o meu coração tem até queimado, mas se eu fizer isso... Pastora, tem que ter sabedoria para falar. E a palavra de Deus não basta não, irmãos? A palavra de Deus não é aquela que queima no nosso coração enquanto a gente vai andando? E se a gente não falar, quem vai falar? E se a gente não der a cara a tapa, quem vai dar? O nosso problema é que a gente quer ficar bem com todo mundo, ainda que a gente fique mal com Deus.
Não se engane, irmãos. Tudo aquilo que parece natural na terra, não é só natural, também é espiritual. O profeta Elias, ele tinha isso. Ele não tinha nada, ele não tratava o natural com naturalidade, mas com espiritualidade. O nosso problema é querer tratar o que é natural somente com naturalidade. Mas a gente ora a oração do Pai Nosso e fala: Senhor, assim na terra como no céu. Irmão, se acontece na terra aquilo que acontece no céu, completa vocês. Eu não posso tratar o que é natural somente com naturalidade. Tem alguma coisa por trás, irmãos. Eu tenho que tratar com espiritualidade. E com espiritualidade, irmão, não é tapinha nas costas que vai resolver. Com espiritualidade, irmão, não é sendo amigo do mundo que a gente vai resolver. A igreja se calou, irmãos. A trombeta não soa mais, irmãos. A trombeta não soa nas esquinas, não soa nas casas. Sabe a vontade que eu estou, irmãos, é de chorar. Qual foi o propósito, irmãos, de nós estarmos aqui reunidos? Foi para que a nossa vida seja bem-sucedida. Para que a gente tenha uma vida melhor, irmãos. Ou que a gente faça o melhor para Deus. Perdemos o propósito. Sabe, é como lá no livro de Joel conta a história. Que Deus deu a terra, Deus deu a chuva. Seródia e temporã. A chuva que era para molhar a terra para que fosse plantado. E a chuva depois para que fosse colhido os frutos. E o que o povo fez, irmãos? O povo começou, eles plantavam uva, eles plantavam trigo e eles plantavam azeitona. Eram os 3 principais produtos da agricultura do povo. E Deus deu em abundância. E o povo cada vez construía mais armazém, irmãos, porque tinha muito. Tinha de sobra, tinha para vender. Tinha para emprestar para o vizinho, tinha para vender para o outro. E eles construíam mais armazém. E a cada ano eles compravam máquinas agrícolas, sabe, mais sofisticadas. Só que eles se esqueceram de uma coisa. Que aquilo, irmãos, não era natural porque era da natureza, mas era algo espiritual. Porque Deus que estava derramando aquela prosperidade. E diz o texto lá em Joel, que começou a vir umas pragas, sabe? E quando eles pensavam, veio a primeira praga, tirou as folhas da figueira, da videira, do trigo. Não, mas ainda ficou o caule, ainda ficou o tronco. Vamos comprar mais produto, vamos comprar mais inseticida, sabe? Vamos afofar a terra, vamos plantar novamente. A gente sabe o que fazer. A gente está na agricultura há muito tempo. A gente sabe o que plantar, a gente sabe como plantar. E aí veio outra praga, irmãos. Acabou com o tronco também. Mas ainda assim eles não acordaram. Sabe, irmãos, as mesmas águas que mataram o povo, que encheu a terra de matar os ímpios, no tempo de Noé, é as mesmas águas que faltaram para o povo de Israel. Eles não se atentaram e continuaram. Não, mas foi só o tronco. Vamos fazer enxerto, vamos dar um jeito, e veio outra praga. Até que essa terceira praga arrancou a plantação pela raiz. E ainda assim eles não acordaram, porque era uma desgraça atrás da outra. E o povo não acordava. Não, vamos levantar algum líder aqui na agricultura para organizar os armazéns para nós, irmãos. Líder humano não dá jeito naquilo que é correção de Deus. Não culpe o homem naquilo que Deus está fazendo. A gente não pode enxergar as coisas com naturalidade, irmãos, mas com espiritualidade. Ou a gente acha que Deus está dormindo no céu, está de perna cruzada numa rede, vendo a banda passar, irmãos, não está.
Deus está ciente de tudo, Deus está vendo tudo, Deus está anotando tudo, e Deus vai pedir conta de tudo. Com certeza, eu conjecturando, levantou alguém no tempo de Joel. Agora não tem mais jeito. A plantação foi arrancada da raiz, não tem. Nós temos ainda recurso, nós temos dinheiro, nós temos reserva no armazém. Vamos comprar mais semente, vamos plantar novamente. E veio outra praga, arrancou a semente da terra. Sabe por que arrancou, irmãos? Porque o trigo, o azeite, e o suco da videira não estava sendo mais levado para a casa de Deus. Não servia mais de adoração no templo de Deus. Eles esqueceram que aquilo que eles plantavam era para glorificar o nome de Deus. Eles plantavam e faziam festa, plantavam e faziam festa. Não entregavam o que era devido a Deus. Eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de coisas espirituais. Ainda que o dinheiro também seja algo espiritual, porque se não fosse, o diabo não queria tomar conta dele. Eu estou falando de dom, eu estou falando de ministério, eu estou falando de missão, daquilo que o Senhor te chamou para fazer, de propósito. Todas as vezes, irmãos, que o povo de Deus estiver em ruína, Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar advertência, Deus vai levantar seca, Deus vai levantar praga. Deus não enviou a seca por 3 anos de seca em Israel, por conta da idolatria, da perversão do povo. 3 anos. O gado já não tinha mais água para beber. Você imagina, irmãos, 3 anos, você abrindo a torneira, não tem água. Vai lá no poço, corre lá, secou. Vai no riacho de Querite, também secou, não tem. Deus não advertiu o povo, não trouxe a seca por causa dos ímpios, foi por causa do povo, irmãos. Era o povo de Deus que estava fazendo bagunça na terra de Deus. Então, quando é o povo de Deus que quer fazer bagunça com as coisas de Deus, na casa de Deus, irmãos, Deus vai levantar um profeta. E só o profeta, irmãos, ouvindo a advertência do profeta, é que Deus vai transformar a situação. Por isso que o profeta Joel fala para o povo: líderes, sacerdotes, líderes de cabeça, de família, venham para o altar, chorem. Ainda dá tempo. Se despejem em lágrima, para que o Senhor ouça, antes que tudo seja exterminado. Sabe o que o Joel estava falando? O ímpio está sofrendo, o ímpio não tem semente, não tem o que comer, por conta de vocês, crente. Porque não adianta vir, irmãos, para Israel e não cumprir os mandamentos que há em Israel. O Deus de ontem é o Deus de hoje, irmãos. Não adianta querer pintar um Jesus diferente. Tem gente abrir a rede social, a gente vai ver Jesus branco, de olho azul, Jesus colorido, Jesus com short, com bermuda de surfista. Irmão, Jesus é Jesus, Deus é Deus. O que era ontem é e vai continuar sendo, é o que há de ser. Ele não mudou, irmãos. Na passagem de 1ª a 2ª Samuel, capítulo 10, conta a história do rei Saul. Eu estava comentando isso, acho que na sexta-feira, com meu genro, minha filha e meu marido. Saul foi levantado como rei, irmãos, de Israel, porque o povo não queria ouvir o profeta Samuel. Porque o profeta, quando é levantado, é para advertir. Samuel não bastava mais.
E Deus falou: Samuel, vai lá então, unge o rei Saul como rei. Mas unge conforme a vontade do homem, não conforme a minha vontade. Se vocês lerem o texto, você vai ver. Foi o único rei de Israel a ser ungido com vaso de barro. A ordem de Deus era a unção de rei e sacerdote. É com chifre de carneiro. Coloca azeite puro no chifre de carneiro e derrama sobre a cabeça. Saul não. Coloca azeite no vaso de barro e derrama sobre a cabeça dele. Barro fala de natureza humana. Ainda assim, Deus deu oportunidade a Samuel. Porque Deus permitiu que ele fosse ungido, autorizou que ele fosse ungido e deu as instruções. Saul, quando você acabar de ser ungido, eu quero que você se encontre com os profetas. Olha, irmãos, como é que... Meu Deus do céu. Sempre tem profeta na história, irmãos. E agora a nova onda é falar que profeta no Novo Testamento não existe. Sabe? Saul, quando você acabar essa unção aqui que você recebeu com óleo, você caminha mais um pouquinho, que você vai passar por umas pessoas do cemitério. Mas você não para com eles não. Porque se você parar, você não vai conseguir sair. Sabe, aquelas pessoas do cemitério? Não vai não. Quando Saul passou, diz o texto, que eles perguntaram, porque Saul estava à procura da jumenta do seu pai que tinha se perdido. Aí esse povo do cemitério: Saul, teu pai vai ficar preocupado com você e com a jumenta. Volta. Não vai adiante não. A intenção não era boa, irmãos? Aparentemente não era boa. A preocupação não era com a família dele? Aparentemente, mas não, irmãos. As pessoas do cemitério vão falar que aquilo que você está fazendo sempre é muito. Está indo para a igreja toda hora para quê? Está dando dízimo para quê? Está dando oferta para quê? Você tem dinheiro amanhã para comprar leite? Por que tu vai dar oferta? Tu está nessa crise danada aí dentro de casa com seu marido, vai fazer o que na igreja? Porque os homens do cemitério, as pessoas murmuradoras, as pessoas que não querem ver bem você com Deus, vai tentar te parar. E vai usar tua família para isso. E vai usar aquilo que tu ama para isso, para te parar. Aparentemente o conselho era bom, irmãos. Mas Deus falou: não para, Saul. Tu vai passar por eles, mas não para, continua. E ao continuar, você vai encontrar os homens que estão subindo para Betel. E eles vão te entregar uma oferta, mas também não para não. E diz o texto que os homens tinham pão. Os homens tinham suco de uva e tinha oferta, tinha o cabrito. Mas não tinha o azeite da unção. Mas eles estavam indo para Betel. E Deus falou para Saul: não para com eles também não. Vai adiante. Porque eles estão indo para Betel. Eles estão indo para o monte. Eles estão indo buscar Deus, mas nenhum deles tem unção. Recebe o que eles te der. Recebeu o pão. Recebeu a palavra, ele pegou. Mas ele não permaneceu, porque o que ele queria, irmãos, era a unção. E a unção não estava na mão deles, estava na mão dos profetas, do grupo de profetas que estava lá. Que estava em Betel. Ele recebeu o pão, mas o que ele queria mesmo era o pão que estava em Betel. Não era o pão que estava na mão dos homens que estavam subindo. E diz que ele, ao seguir mais um pouco, ele encontra com quem, irmãos? Com os filisteus. E encontra com aqueles que querem tirar a presença. Alguém aqui está passando por isso? Pessoas que não sentem mais a presença de Deus. É homem de Deus. É profeta, mas está escondido, está na caverna, não sente a presença de Deus como sentia antes. Não glorifica como glorifica antes. Você glorifica porque pedem para você glorificar. Vem para a igreja para bater o cartão. Não, me viram lá. Viram que eu fui. Deus está vendo que eu fui.
Mas o teu coração não aquece enquanto você está vindo para esse lugar de adoração. Teu coração não aquece mais. Você não chega aqui para buscar o Deus. Você não chega aqui para buscar unção. Sabe, tem muita gente indo para Betel, irmãos, para fazer número. Muita gente boa intencionada. Leva oferta. Muita gente com a palavra, conhece bem a palavra, destrincha bem a palavra, gente eloquente. Tem muita gente alegre, levando suco de uva. Tem muita gente que faz um louvor bom. Tem muita gente que faz uma dança boa. Faz um teatro bom, irmãos, mas não tem unção. Isso é tudo para entreter o povo. Aí vocês me perdoam, tá? Mas é o que o Senhor está falando. Eu não acordei 3 horas da manhã para levar nada para casa. Primeira Reis 17:1. Eli se apresenta diante de Acabe e diz assim: vive o Senhor. Olha, irmãos, a afronta. O meu Deus vive, não é esse Deus que vocês servem morto, não. O meu Deus vive. Vive o Senhor. Olha o que Elias fala, irmãos. Deus de Israel. Não é Baal, não, é Deus. Outra afronta. Perante cuja face estou, que não vai haver chuva nem orvalho nesses anos, segundo a minha palavra. Segundo a minha... Gente, Elias era ousado. Será que você teria coragem hoje de falar isso? Segundo a minha palavra, vai haver ou vai deixar de haver? Você vai achar que é o quê? Ah, Senhor, eu não estou nesse nível não. O que é isso? Segundo a minha palavra? Não. É segundo a palavra de Deus. Eu tenho que colocar Deus na frente. O que é isso? Isso é heresia. Segundo a minha palavra é heresia. Mas Elias falou isso. Segundo a minha palavra. E me pergunta por que ele foi ousado dessa maneira. Segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Me pergunta por quê, pastora? Lá na primeira linha está escrito: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Quem está perante a face do Senhor tem autoridade, irmãos. Quem está diante da face do Senhor é aquele que ora, é aquele que busca a santificação, é aquele que está se consagrando, é aquele que está buscando separação. Ele tem autoridade para falar segundo a minha palavra, porque ele conhece o coração de Deus. Ele se movimenta conforme o Espírito de Deus se movimenta. Então ele sabe o que está no coração de Deus e qual é a vontade de Deus. Elias não era um homem que buscava só os pés do Senhor, misericórdia. Ele não buscava somente as mãos do Senhor para provisão, mas ele buscava a face do Senhor, perante cuja face eu estou. Você já viu com a pessoa que está em pecado, irmãos, ela não consegue nem olhar para a gente que é pecador também? A gente está um pouquinho melhorado do que ela, né? Que já tomamos banhozinho, né? Então está um pouquinho melhor. A gente não está limpo ainda não, mas está um pouquinho melhor. Está tentando. Mas a pessoa quando está em completo escuridão, ou quando ela começa a se desviar da rota, você começa a conversar com ela, olha no olho, ela não consegue olhar no teu olho. Ela conversa com você, mas ela desvia o olhar. Porque aquilo que está em você é um espelho para ela, para denunciar aquilo que ela é. Mas Elias não, ele estava, irmãos, não era perante a irmã Sheila, o pastor Sérgio. Ela não estava perante o irmão Igor, que abriu o culto aqui muito bem. Meu filho Tauã, o pastor Jorginho, não. Ele estava perante a face do Senhor. E eu imagino, irmãos, os anjos que estavam ao redor de Elias, estavam ali em Israel para levar notícia para Deus do que estava acontecendo.
foram correndo diante do trono: Senhor, tem um doido lá em Israel, falando segundo a palavra dele, não vai haver chuva em Israel. E Deus, qual é o nome do doido? É Elias. Imagino eu, Deus respondendo para os anjos: se Elias pode, se Elias manda fechar as fronteiras, se Elias manda fechar as comportas, porque ele está diante da minha face. Se Elias faz conforme aquilo que ele falou, conforme a oração, conforme o seu pedido. Irmão, precisamos de homens e mulheres de Deus que estejam perante a face do Senhor, que não tenha do que se envergonhar. Não é homens e mulheres, irmãos, que não tenham fraqueza não, porque aqui não tem super-homem. O próprio Elias, numa certa feita, diz a Bíblia que ele correu, ele se escondeu, porque ele estava com medo de morrer. Isso é natural do ser humano, mas a gente não pode encarar isso com naturalidade, irmãos, porque o natural é encarar Acabe, é sacudir os punhos na cara do diabo e falar: aqui tu não fica, a terra é de Deus, eu sou de Deus. Elias não era só um homem com nome bíblico, irmãos, com nome profético, Elias. Sabe o que significa Elias? O Senhor é Deus. Não é lindo? Mas ele fazia jus a esse nome. Hoje em dia nós vemos muita gente, até ímpio, colocando nome bíblico, nome de profeta, nome de rei para os filhos, né? Legal, não é bacana isso? É bacana, né? Meu neto mesmo vai receber o nome de Pedro, lindo, Pedro, rocha, firme, inabalável. Eu acho isso legal. Irmãos, mas se a gente não ensinar a criança o caminho que ela deve andar, se não apresentar o Deus verdadeiro para ela, o nome de nada vai servir. Elias não era só um nome no meio da multidão, ele era um profeta com uma missão em tempo de crise. E aquilo que ele profetizou doeu nele, irmãos, porque Deus falou: se esconde no ribeiro de Querite, porque conforme você orou, vai acontecer, vai haver seca, vai para lá que lá tem água. A família dele que dependia do campo deve ter sofrido, irmãos. Mas ele não tinha medo, ele sabia que Deus era Deus. O nosso problema é que a gente vai com Deus, irmãos, até onde não tocar na nossa família. Até onde não tocar no nosso bezerro de ouro. Até onde não tocar aquilo que eu amo. Até onde não tocar naquilo que eu imaginei. Naquilo que eu pensei. Naquilo que eu estou fazendo plano. Até onde Deus não tocar no meu casamento. Ei, labandere calalabá, sericanta lamanás. E o Espírito Santo, irmão, está falando comigo, eu não vou levar. Que tem um casal nesse lugar, que Deus está falando para o marido: ou você muda, ou você ouve a direção de Deus para guiar o teu navio, que é o teu casamento, ou ele vai dar nas pedras, não vai sobrar nada. Sabe por quê? Você é crente de ocasião. Você não quer ouvir o profeta que está no navio. Você quer ouvir aquele que está na direção do navio. Você quer ouvir a você mesmo, a direção do seu coração. Mas tem um profeta. Deus sempre coloca um profeta, irmãos. Aonde tem crise, sempre tem um profeta. Já notou? Sempre tem alguém para te falar. E a maioria das vezes a gente não dá ouvido, porque a gente não quer ouvir aquilo. A gente quer ouvir que vai acabar logo a seca. A gente quer ouvir que Deus vai sustentar, que Deus vai fazer. Aí o profeta diz, fala: ó, está faltando água, vai piorar. Não vai sair uma gota da torneira. E depois desse embate, irmãos, com Acabe, com o povo de Deus, Deus pede, ordena que Elias vá para o ribeiro de Querite, que lá tinha água. E ele foi. Só que chegando lá, irmãos, a gente pode confirmar isso lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, que o próprio Tiago fala que Elias, ele orou enquanto ele estava no ribeiro de Querite, para que a palavra que ele deu se cumprisse, e assim foi feito.
E Deus, irmãos, ouviu tanto o profeta que até a água para o profeta acabou, secou. Até do ribeiro secou. Se era para faltar água, não ia ter em lugar nenhum. O problema é que a gente quer entrar em cima, irmãos, e não aguenta o peso do holofote. Elias achou que ia ter audiência com Deus, ia voltar, ia falar com Acabe, ia voltar, outra audiência com Deus, voltava no rei Acabe, e ele ia sair ileso. Irmãos, profeta não sai ileso da sua missão. Profeta que é ileso não está cumprindo a missão, está fazendo qualquer coisa, está se juntando. Mas pastor, eu não posso ir uma atividade, eu não posso ir uma festa da minha família que é do mundo. Pode, irmão, se você for jogar luz na escuridão, pode. Deus não proíbe não, irmãos. Ah, eu não posso querer, eu não posso desejar ser um grande político. Pode. Claro que pode, se você tiver o espírito de José. Se você não for se corromper, se você não for se deitar com a mulher de Potifar. Ah, mas eu não posso ter um amigo ímpio. Eu não posso falar com o idólatra. Pode, deve, se você for jogar luz na escuridão dele. Porque se você jogar luz na escuridão dele, não é você que não vai querer estar do lado dele, é ele que não vai querer você por perto. O problema é que a gente quer estar junto para se misturar. Não é para jogar luz, é para apagar a luz para que Deus não me veja. Irmão, está doendo em mim também. Vocês já imaginaram, irmãos? Que diz o texto que Deus mandou Elias ficar um tempinho lá no Riacho de Querite. Algumas Bíblias, algumas traduções, falar Ribeiro, Tó. Mandou ele se esconder e ficar lá, e ele ficou. E todas as vezes que Deus mandou Elias fazer alguma coisa, ele só mandava ir, mas ele não falava o que ele tinha que fazer. Ele tinha que confiar completamente em Deus. Ó, você vai lá no rei Acabe, ele ia. Quando chegava lá, Deus dava a palavra. Ele não queria perguntar a Deus por quê. Ó, se esconde lá no Ribeiro de Querite. Deus não explicou a ele. Quando chegou lá, Deus falou, ó, vou mandar corvos para te alimentar. Deus não falou para ele. Dado, para que Deus não se esqueça do teu tempo de choro e te alegre no devido tempo. Para que esse negócio de você estar passando por luta, eu acho que eu não estou agradando a Deus. Eu estou passando por luta, eu acho que é o diabo. Não é o diabo não, irmãos, é você que não está na brecha. É você que não está no lugar que Deus quer que você fique. Porque Deus só respalda, irmãos, aquilo que Ele fala. Elias foi para o Ribeiro de Querite e foi falar com Acabe, quando Deus mandou. Ele foi para o Ribeiro no tempo de Deus, para onde Deus mandou, para o lugar que Deus mandou, ficou o tempo que Deus queria, e mesmo assim, o riacho secou. E Deus é tão tremendo, irmãos, que diz que faltou água por 3 anos, porque o riacho, toda época de chuva, o riacho de Querite, até hoje, quando chega o verão, ele seca. Por isso que fala que é as torrentes de Querite, porque as águas não correm dele mesmo, depende de outro lugar. Então, quando chega o verão, a seca é muito no Oriente. O que acontece? O riacho seca. Então, foi nesse tempo de verão que o riacho secou. Aí Acabe, Jezabel, os idólatras da casa do Senhor, deve ter falado, ia lá, conversa fiada, o ribeiro secou. Por isso que a gente está sem água, porque chegou o verão. Porque a gente quer naturalizar as coisas, quer ver pelo lado natural. Sabe por que isso está acontecendo? Por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de fulano. Não é não, irmão. E aí Deus deixou, Deus justamente, irmão, secou a água. Quando tinha que ser, foi Deus que fez secar, não. Secou porque estava no verão. A água secou. Os inimigos devem ter feito festa, devem ter tido festa no templo, devem ter gozado da cara de Elias, irmãos. Porém, o verão não dura a vida toda. Acabou o verão, irmãos. Veio o outono. Não tem água. Acabou o outono, veio o inverno. Não tem água. Acabou o inverno, veio a primavera. Não tem água. Acabou a primavera, chegou no outro verão. Não tem
Elias não é só um homem de Deus, ele é profeta. Às vezes, meu irmão, você está demorando a sair da crise, que é porque as pessoas vejam que você é homem e mulher de Deus. Quer sair dela por quê, se Deus não te tirou de lá ainda? Deus está te treinando, irmãos, para que tu confie só nele. Deus está nos treinando para que a gente confie só nele. Sacode aí o profeta que está do teu lado e fala: vamos acordar? Vamos entrar em cena ou vamos continuar vendo a banda passar? Fala aí para ele, irmãos, tenha coragem. Onde estão os Elias de hoje? Escondido ou pronto para o embate, para que ele acabe, que está lá na tua casa? Às vezes a gente não profetiza, irmão, porque se a gente profetizar, a gente vai sofrer as consequências junto. Para acabar, vou acabar agora. Eu já contei isso aqui, mas vale contar de novo. Meu esposo tinha um carro, o primeiro carro novo que a gente conseguiu comprar na vida. Era uma Paliquem de verde metálica, irmãos, 4 portas, som de mala, sabe? Tudo que tu imagina num carro tinha. Aí chegou uma feita, meus filhos estavam atrás, no banco de trás, e criança, né, bota o pé e come biscoito, e sujou o banco do carro todo. Aí quando ele olhou, porque o carro já tinha virado já, sabe? Um balaim já. Pra quem não sabe, balaim é um ídolo. Aí ele olhou, na época, irmãos, eu sofri as consequências. Mas eu não falei, irmãos, porque assim, o profeta não fala porque ele quer, eu vou falar porque vai ter que se cumprir, não. Ele é impulsionado. E naquele momento eu fui impulsionada por Deus. Quando você vê, já falou, não tem como botar a palavra, porque foi Deus que te usou. Aí eu me lembro que eu falei assim: o Deus que deu, o Deus que vai tirar. Se o carro é bezerro de ouro, vai perder o carro. Foi só o que eu falei, irmão. Não deu 2 semanas. Roubaram o carro, que estava sem seguro, e a gente ainda tinha 48 prestações para pagar. Eu sofri junto, irmãos. Tudinho. Mas e hoje? Eu gosto de falar de mim, irmão. Né? Bom de falar da gente. E hoje, irmão? Pode entrar terra no carro. O carro fica sujo. Eu que reclamo hoje em dia, não vai botar esse carro para lavar. Virou, irmãos. O carro agora virou instrumento da missão. O carro agora está fazendo parte do propósito. A bênção agora, irmãos, não é só uma prosperidade. Ela faz parte da missão. Você entende, irmãos? Porque talvez algumas portas na tua vida estejam fechadas e você não consegue entrar nem pela porta. Eu quero convidar você